Hermanos, quiero compartilhar algo que Dios me puso en el corazón, amén. ¿Paraste para pensar algún día cómo anda su vida con Dios? ¿Alguna vez en su vida tú has parado para pensar en eso? ¿Cómo andas su relación con Dios? ¿Cómo tú estás? Porque observe, todo relacionamento, toda relación necesita de ajustes. Un hombre cuando él casa con una mujer, por más que la ama, esta mujer, él va a tener que tener ajustes en esta relación. Todo relacionamento que no pasa por ajuste fracasa. La amistad necesita de ajustes. Si tú tienes una empresa y dejas de ajustar sus trabajadores, la empresa fracasa por falta de ajustes. El matrimonio fracasa por falta de ajustes. Entonces, los ajustes son necesarios para que usted pueda tener una vida con éxito. Amén. Así somos nosotros con Dios. Necesitamos ajustar nuestra vida con Dios. Eu vejo matrimônio que a vezes se desgasta por haver deixado de fazer ajustes. O homem casa com a mulher, a coisa mais linda do mundo. A coisa mais hermosa do mundo, casa com a mulher. La besa, la ama. Então, passado 20, 30, 35 anos de casado, já não está igual. ¿Por quê? Porque passou de ter ajustes. O homem já não se cuida como deveria cuidar, já não se limpia como deveria limpiar. De igual maneira, a mulher, por falta de ajustes, não é porque se cansaram, é porque os anos de estarem juntos deixaram de ter ajuste. O trabalhador entra em uma empresa, ao primeiro mês ele dá seu melhor, e o jefe está contente com ele. Passa alguns anos, por não sentar e fazer ajuste, aquele trabalhador já começa a ser de maldição para a empresa. Assim é nossa vida. Em todas as áreas de sua vida, você vai ter que enfrentar ajustes. Porque os ajustes fazem duas coisas. Primeiro, te mantém e te hace sobresalir. Toda pessoa que nega ajustes, ela fracassa e entra em derrota. Agora, os ajustes não são buenos, porque os ajustes nos hierren por dentro e nos ofendem. Pero é necessário passar por ajustes. Quando você, Apocalipse capítulo 2, Deus, Jesucristo, habla ao apóstolo Juan, dizendo assim, diga à igreja de Éfeso, que eles têm que fazer um ajuste. E capítulo 2 de Apocalipse, Deus disse assim, Juan, dile a eles que eles têm que fazer um ajuste. Eles predicam por amor de mi nombre. Hacen coisas por amor de mi nombre. Pero eu percebi que eles perderam o primeiro amor. Eles hacen muitas coisas porque amam mi nombre, pero deixaram de amar-me a mim. Então, diga a eles que regrese a donde eles cayeron, antes que o candelero seja quitado de eles. Ou seja, Deus les chama eles a um ajuste. Esta manhã Deus te trajo aqui para que você sufra alguns ajustes. Amém, aleluia. Amém, querido. Amém. Ajuste. Usted tem os dientes lindos e perfeitos. Se você não sigue limpiando, solo limpiando não é suficiente. Há dia que você vai ter que ir a um profissional e dizer, dame uma limpeza. Ajustes. Se não corre o risco de perder os dientes. Nossa vida, toda nossa vida é hecha por ajustes. Pero o que passa é que nós não queremos ser ajustados. E Satanás, ele nos ciega, e quando ele nos ciega, por isso nós não desfrutamos da bondade de Deus como deveríamos desfrutar. Porque Satanás nos põe uma tapa para que você não veja estas coisas. E você simplesmente vai echar culpa em outras pessoas, em outra circunstância. Pero você nunca vai assumir o erro. A maioria nunca assume o erro de que começaste em ti o fracasso. Pero quando você lo reconoce, você diz, necessito ajustar em isso. Volver a lo que eu era. Ou colaborar com Deus para que eu possa ser como eu era antes.
Quando você entra na fé, você sempre entra enamorado. Pero passa os tempos, vai metendo ofensas, vai metendo coisas, você já não quer mais servir a Deus. Por quê? Porque não consideraste ajustes. E nós com Deus necessitamos passar sempre por ajustes. Amém. Sempre é necessário. Para que Satanás não roube de ti a bendição que Deus quer poner ou já puso em suas manos. Tem que sempre fazer mantenimento em sua fé. Quando eu perguntei assim, tu paraste alguma vez para perguntar como anda sua fé? Como anda sua relação com Deus? É porque você tem que considerar que sua vida com Deus é uma relação direta, é linha direta. Sua vida com Deus não pode ser só porque você vai a um culto, a uma igreja, e o pastor predica mensagem, você recebe, não. Sua vida tem que ser verdadeira, você tem que desenvolver uma relação com Deus. E quando nasce a relação com o Espírito Santo? Quando você diz, Deus, como eu ando delante de ti? Como eu estou delante de ti, Senhor? Davi dizia isso, Senhor, guia-me por caminhos rectos. Houve um momento que Davi pecou, e quantos aqui não pecam? Todos pecam. Davi, um momento, ele disse assim, Senhor, eu notei que eu perdi o gozo de la salvação, Senhor. Devolve-me, Senhor, o gozo de la salvação. Crea em mim um espírito nobre e um coração quebrantado delante de ti. Amém. Porque Davi se convertiu a rei, já não tinha mais nada que conquistar. A Bíblia diz que ele conquistou todas as terras. E por quanto ele entrou em um lugar de ociosidade, ele foi menguando na fé. Pero ele era um homem, por isso a Bíblia diz, um homem conforme o coração de Deus, porque ele não deixava de passar por ajustes. Você nunca deve parar de passar por ajustes, querido. Amém. E quando você sabe que sua fé em Deus está uma fé eficaz, quando você vê que Deus te está metendo sempre, guarda esta palavra, a vida com Deus não é marcada por experiências. Vou repetir, vida com Deus não se pode medir-la com marcas e experiências. Porque há gente que anda buscando conferências tras conferências, encontro tras encontro. Se vem 10 profetas na cidade, ela vai em los 10 profetas na cidade. Porque sua vida está marcada de experiências em experiência. E não é mala, pero esta não é a base. Qual é a base, pastor? A base é que você esteja definido em um comando. Amém. E sendo fiel a este comando te conduzirá a inúmeras experiências. Amém. A gente busca as experiências, pero a gente negligencia os comandos do Espírito. Você não pode ser um cristiano vazio. Você tem que ser um cristiano bajo comando divino. E por causa de estes comandos, você vai desfrutar de inúmeras experiências. Eu creio que é 1 de Pedro ou 2 de Pedro. Está em Pedro, está na Bíblia. Um dia Jesus disse, o Senhor disse assim, Deus disse a Pedro, Pedro escreve aí. Dile a mi gente que eu vou fazer a eles grandiosas. Eu creio que é 2 de Pedro, e busca aí, capítulo 1, versículo 4, ou se não, 1 de Pedro 1, 4. Deus diz assim, Pedro, dile a mi gente que eu quero dar a eles grandiosíssimas promessas. A promessa é pequena ou é grande? E Deus disse assim, para que por meio de ella, eles sejam participantes de minha natureza divina. Ou seja, Deus não disse a eles assim, diga a eles que orem para eu dar experiência. Deus não disse a eles, Deus disse a eles que eu vou dar a eles grandiosas promessas, para que por meio de ellas, eles sejam participantes de minha natureza divina. 1 de Pedro. 1 de Pedro. É 2 de Pedro 4. Prenda a tela aqui que não está prendida. 2 de Pedro 1, 4. Ou seja, por meio de los quais nos has dado preciosas e grandíssimas promessas. Agora, a promessa de Deus, querido, não é Deus dizer-te assim, ó, eu te vou dar tal coisa. Quando Deus libera a promessa ao povo hebreu, Ele disse assim, que o povo vaya a outra terra. Isso é um comando.
Toda vez, a palavra promessas é um comando, é uma missão que Deus te dá. Agora, se você é obediente à missão te vai conduzir à experiência. A gente hace al revés, a gente busca experiência e não aceita a missão. Está equivocado, está mal. Tu tienes que buscarte a missão de Deus, o comando de Deus. E uma vez encontrado o comando de Deus, sendo fiel a este comando, você vai passar por inúmeras experiências, por meio de las quais nos ha dado preciosas e grandíssimas promessas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina de Deus. Ou seja, você não vai ser participante da natureza de Deus só querendo receber um toque, uma unção. Você tem que anelar a missão, o comando. Uau, querido, por favor, não viva uma vida sem ser fiel a um comando de Deus, querido. Isso é muito pobre, é muito pouco. Isso é muito mesquinho, muito mendigo isso. Tem que ter uma asignação, algo que te queima, algo que te mete em problemas. Não, ore a Deus para que Ele te empodere com uma missão e que esta missão te meta em problemas. Pastor, eu nunca escutei um pastor dizer isso. Está na Bíblia. Abra aí Hechos capítulo 20. Você que está com a vida demasiado tranquila. Sua vida é muito tranquila. Ponga aí Hechos 20, versículo 22 adelante. Oh, aleluia. Querido, a experiência com Deus hoje por hoje só vem por um motivo. Para manifestar o poder de Deus sobre ti e em ti e para ti. Por isso você necessita entender que Deus, quando Ele te empodera, quando Deus te dá uma missão, você vai entrar em primeiro momento em certas aflições. ¿Por quê? Porque em las aflições, Deus vai medir seu enfoque à missão, seu enfoque ao comando e sua lealtade e fidelidade ao comando permitirá que você deleite e desfrute de experiência que outros homens e mulheres não podem desfrutar. Amém, aleluia. E eu posso passar a noite inteira orando, pode ir ao culto e sem faltar um culto, não vai ter. ¿Por quê? Porque há certos deleites da presença de Deus que só vêm por uma fidelidade, uma lealdade, por um comando e uma asignação que Deus dá. Você tem que buscar o que é suyo. Observe isso. Quantos aqui escutaram assim? Que Jesucristo vino a los suyos e los suyos não le recibiram. Você escutou isso? Aí todo mundo disse assim: Jesucristo vino a los judíos e los judíos não lo recibiram. Quantos já entenderam isso? Que Jesucristo vino a los suyos e los suyos não lo entendeu. E não lo receberam. E todo mundo disse assim, ó, Jesucristo vino a los judíos e los judíos não lo receberam. Ou seja, Jesucristo nunca vino por los judíos. Ele nunca vino por los gentiles. Ele vino por los pecadores. Amém. Da igual se é judío, se é hebreu, se é lo que seja. Agora, a Bíblia diz assim, ó, ele vino a lo suyo. E não a los suyos. Ele vino a lo suyo. Que é lo suyo? O comando que Deus lhe deu. Amém. Ele vino a lo suyo. E los suyos não recebeu o suyo que ele estava encargado. Então, quando você anda em um comando que Deus te dá, não é todo mundo que te vai receber. Porque Deus ele tem que enredar-te em problemas. Para ver se você está enfocado em lo suyo que Ele te deu. Sinto Deus aqui. A hora é aqui ligado, observe que Pablo disse, é aqui a hora de ligado em espírito. Tu estás ligado com o Espírito de Deus, querido? E aqui de uma hora ligado em espírito vou a Jerusalém, sem saber que já me há de acontecer. Siga. Salvo que o Espírito Santo por todas as cidades me dá testemunho dizendo que me esperam
presiones y tribulaciones. Problemas. Entonces así, imagina el apóstol Pablo. Ay, yo quiero, Señor, empoderarme con tu Santo Espíritu. Yo quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Entonces el Espíritu Santo venía en él. Pablo, entonces vamos a hacer una cosa. Tú vas en tal ciudad y allá en tal ciudad te van a dar pedrada en la cabeza. En tal lugar te van a prender, Pablo. Te van a azotar, Pablo. Pero no te preocupes, no voy a permitir que quiten su vida. La Bíblia diz assim que o apóstolo Pablo foi preso e uma guarda chamada Guarda Pretoriana, que era composta pelo menos 8.000 soldados, toda a guarda se converteu. Por quê? A história diz que os guardas iam pegar o apóstolo Pablo e cada vez que pegava o apóstolo Pablo, ele dizia assim: Jesus te ama. A cultura diz isso. E toda a guarda, os 8.000 soldados se converteram. Porque no sofrimento, Pablo estava lleno do Espírito Santo. Então, observe, qual era a experiência que ele tinha. Ele era, escute isso, o apóstolo Pablo, ele era fiel a lo suyo. Que era lo suyo? Hechos capítulo 8, 9, quando Jesus Cristo diz assim: Ananias, ve e dile a Pablo que ele é um instrumento escolhido para mim, que eu le amo. Ve, Ananias, dile a ele que eu... E dile a Pablo, Ananias, que ele muito irá sofrer por mim. Aí quando o Espírito Santo disse que ele ia sofrer, para o apóstolo Pablo não era nenhuma surpresa, porque ele estava andando em lo suyo. Ele foi chamado a sofrer. Al punto que ele escreve a los Colossenses, escreve a las cartas dizendo assim: las aflições que faltaram no corpo de Cristo se estão cumprindo em meu corpo. ¿Sabe por que a veces su vida es vacía? Porque usted está desenfocado en lo que Dios te llamó. ¿Sabe por qué cualquier ofensa en la iglesia, hasta un mensaje como ese que el pastor te predica, usted se pone nerviosito? ¿Por qué? Porque usted está desenfocado del comando que Dios te mandó. Tú solo quieres gloria a Dios, aleluyas y profecías y promesas. Pero eso no es la vida que Dios tiene preparado para sus escogidos. A vida que Deus tem preparado a seus escorridos, querido, é firmados em asignações poderosas. Que aun quando você queira parar na fé, há uma unção que não te vai deixar. Aleluia. Ele disse assim: me dá testemunho dizendo que me esperam prisões e... Imagina o apóstolo Pablo salindo da oração: Senhor, me empodera com seu Santo Espírito, que mi carne sienta su poder. E o Espírito Santo dizendo assim: bueno, vamos em Atenas, porque lá em Atenas te vão dar a pedrada, te vão poner como morto. Depois que te lance fora da cidade, Pablo, levante e entre outra vez. Porque tu vas me sentir eu te empoderando. Hoje a gente quer sentir o poder do Espírito Santo por 15, 20 minutos máximo. Não, querido, você sente o Espírito Santo suportando as aflições. Um homem ungido e uma mulher ungida, querido. Um homem e uma mulher ungida é diferente. É diferente. Ungido com o poder do Espírito Santo é diferente. Em espanhol não sei como se diz, mas em Brasília era assim, ó, a rocha que eu estou preparado. A rocha. Aprieta. Aqui. A unção e o poder de Deus. Não estou desenfocado, estou enfocado. Enfocado. Estou enfocadíssimo. Tem que estar enfocado, querido, para que a depressão não te domine, a ansiedade não te domine, a angústia não te domine, o caos não te domine. Tem que estar enfocado. Siga, por favor, hija. Pero ninguna cosa hago caso. O sea, el Espíritu Santo dice: Pablo, ¿dónde tú vas? ¿Sabe que este texto que dice ahí, este texto dice eso, que el apóstol Pablo estaba haciendo la misión en un determinado lugar y ahora él tenía que salir de este lugar y ir a Éfeso. Y él recibe la comisión para ir a Éfeso. Y el Espíritu Santo está diciendo: la ciudad que usted va a pasar, Pablo, te espera Pablo. Pero no te preocupes. Tú estás en lo suyo. ¿Cuál era lo del Pablo?
mucho sufrirá por el Señor. ¿Cuál es el suyo, querido? Aleluyas. Enfócate en lo suyo. Enfócate en el suyo. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida por mí, con tal que acabe mi carrera con y el ministerio que recibí del Señor Jesús. O que é que você recebeu de Deus, querido? Recebiste de Deus um comando, ser lleno do Espírito Santo. Amém. Jesucristo em Hechos capítulo 2, dijo a seus discípulos assim: mira, vosotros não salgan de aqui hasta que sean empoderado, revestido de poder do Espírito Santo. Depois que ustedes reciben el Espírito Santo, ustedes vayan Jerusalém, Samaria, hasta los confines de la tierra. Pero antes de eso, não salga de aqui. E vosotros vas a ser revestidos del poder del Espírito Santo dentro de não muitos dias. E eles se quedaram a ser llenos del Espírito Santo. Porque não se pode ter uma vida com Deus sem poder. E el poder te dá el Espírito Santo. Deus me dijo assim, hijo, la iglesia Casa Forte, la Casa Forte tiene que hacer juez al nombre que yo la puse. La iglesia vosotros tenéis que trabajar. Deus me dijo isso assim, ponga base, conságrate, ponga base. Y yo encargo de hacer la purificación del pueblo. Yo voy a refinar el pueblo. Pero tú asegúrate de que por lo menos dos cosas hay que estar en Casa Fuerte: la presencia y el poder. Entra en este lugar. Ministra incansablemente sobre eso. Para que la gente no esté fundamentada en ideologías, en cosas, sino que la gente comience a ver intervenciones de Dios poderosas. E então o apóstolo Pablo disse assim: el ministério que recebi del Senhor para dar testemunho del evangelho de la gracia, ou seja, del poder de Deus, de la gracia de Deus, não era por lo que ele hacía, sino por lo que ele soportava e aguentava, de acordo com o poder de Deus que estava em ele. O apóstolo Pablo, ele era empoderado, irmão. Ele era lleno del Senhor. Siga. Agora é aqui. Não, já está. Não hace falta. Quantos estão entendendo o que Deus está falando já agora, desde o começo? O que hace falta para nós outros ajustar nossa vida com Deus? Ou seja, considera o que falta de sua parte e apresenta a Deus o que corresponde a Ele. Apresenta a Deus, observe, irmão, apresenta a Deus sua parte. Senhor, hace falta isso, eu te vou apresentar o que hace falta. E dá-me memória o que mais hace falta. Pero sabe que, Senhor, de tu parte hace falta isso e isso. Pon su parte e Deus vai poner la de Ele. Ele não te vai a defraudar. Ele te vai a bendecir. Ele te vai a ungir. Aleluias. Prepare, hermano, construya uma relação com Deus. Construa uma relação com Deus. Agora, você não pode ter uma relação com Deus menospreciando aquello para o qual todo começa e todo termina. Você não pode ter uma relação com Deus menospreciando a persona do Espírito Santo de Deus. Você sabia que dentro da igreja Deus me falou de um sentimento que há que ser destruído, não? Que todas as igrejas do mundo é o conceito que a modernidade puso. A modernidade puso um conceito de la questão fanatismo. Todo lo que tiene que ver con buscar la presencia de Dios, todo lo que tiene que ver con aprender de Dios, tiene que pasar por el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando una persona quiere entregarse más y buscar las cosas de Dios, cuando ella comienza a inclinarse por línea espiritual, la palabra fanatismo salta y le golpea de alguna área de su vida, o por amistades, o por relaciones, o por familia. Si usted no aprende a destruir estos golpes de fanatismo que te trata de bloquear em buscar experiência com Deus, você sempre vai andar em derrota, porque o que te hace sobresalir a meio a los seres humanos, a los demás seres humanos, é a llenura del Espírito Santo de Deus que está sobre ti. José estava no Egipto, todo el mundo pereceu, pero ele prosperou aún estando na cárcel, al punto que Faraó dijo assim: ¿hay alguien más que el Espírito de Deus esté como está en él? No hay, entonces ponga ele como gobernador. Há outro espírito que... Há alguém mais aqui que tem o Espírito de Deus como Daniel? Não há. Então se ponga ele como príncipe, principal.
O sea, lo que te vas a hacer sobresalir de todos los demás seres humanos es la medida de la llenura del Espíritu de Dios sobre ti. No hay otra cosa que te va a hacer sobresalir, querido. Aleluya. La Biblia dice que cuando Dios va a construir un tabernáculo, Dios necesitaba de gente que trabajaba con oro. Y la Biblia dice, yo creo que es en Éxodo 31 o 32, está la Biblia dice así que Dios dijo a Moisés, Moisés, ore para tal persona y separe ellos, porque yo puse mi espíritu sobre ellos, aunque haya gente que sepa hacer cosas con oro, con cobre, con madera, nadie va a tener las manos más habilidosas que estos 3 hombres, porque sobre ellos yo puse mi espíritu, para esculpir el oro, las cosas para mí. Trabaja con manos, hay una competencia grande. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, no es tú que va a mover su mano, es el Espíritu Santo. Él te capacita, Él te habilita, Él te equipa. Solo basta usted querer. Lo que pasa es que el concepto del fanatismo está destruyendo las personas por no buscar a Dios, porque piensa que es fanatismo. Querido, cuando usted busca de Dios, busca del Espíritu Santo, su fe comienza a ser justificada. Hoy los cristianos no quieren buscar del Espíritu Santo y más no lo tienen como una persona. Jesucristo dijo en Mateos capítulo 12, si pecares contra el Padre, si blasfemares cualquier cosa contra mí, contra el Hijo del Hombre, tendréis perdón, pero hay de aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón ni en esta vida ni tampoco en la vida venidera. ¿Y qué es pecar contra el Espíritu Santo? Talvez agora aqui, escute isso, quizá você pecou, não te era condena isso, mas a partir desse momento passa a ser condena. Porque eu te vou dizer o que é pecar contra o Espírito Santo. Você só é juzgado por lo que você conhece, lo que você não conhece, Deus não te juzga. Mas agora eu te vou dizer uma coisa e você passa a conhecer. Sabe o que é juzgar, pecar e blasfemar contra o Espírito Santo? Você vê uma pessoa sendo empoderada, quizá a pessoa cai no suelo, quizá a pessoa ora em língua alta, profetiza, ou a pessoa cai no suelo. A Bíblia diz que o Espírito Santo vino sobre uns e estiveram como ébrios, como borrachos. Você já viu um borracho? E que é pecar contra o Espírito Santo, pastor? Blasfemar. Atribuir a Satanás e a la carne aquilo que o Espírito Santo está haciendo. Ah, pastor. Então, pecar contra o Espírito Santo, Cristo dijo que não tem perdão nem aqui e nem na vida venidera. Porque Jesucristo echava fora demônios, e a gente dizia, ele echa demônio por Beelzebú. Estava atribuindo a liberação a um demônio, e ele era o Espírito Santo que estava sendo por meio de Cristo. Aí uma pessoa entrega uma profecia, você burla, a pessoa ora em língua, você burla, a pessoa salta, pula, dança, baba, e você, oh, para ti. Pero não é problema, você não sabia que era assim, mas agora você sabe que é assim. Quando você vê a alguém, não lo juzgue, porque você não sabe como o Espírito opera. A maneira que ele operava era tão sencilla que a Bíblia diz que a gente dizia assim, estão borrachos, e Pedro disse, estes homens não estão borrachos. Isso que está passando a estes homens é para que se cumprisse o que dijo por el profeta Joel, em los últimos dias derramarei mi espírito sobre toda. Então, quando você vê qualquer movimentação, mas te vale guardar, porque você não sabe se é o Espírito que está obrando. Não atribuas a Satanás, não atribui a carne aquilo que o Espírito Santo está obrando. A Bíblia diz que as coisas do Espírito só discernem no Espírito. Como você vai juzgar algo se você não está no Espírito? Está tenso, né, irmão? Não era para ser assim, Jesus. Mas combinou diferente. Então, necessitamos amar mais de Deus, querido. Necessitamos amar mais ao Senhor. Necessitamos ajustar nossa relação com Deus. Necessitamos rendir-nos mais, quebrantar-nos mais a Ele. Quando hablamos de Deus, de todas as coisas que lleva o nome de Deus, necessitamos passar por el Espírito Santo. Como anda seu ajuste concernente ao Espírito de Deus? Ponga aí, Romanos 4:24, creio. Romanos 4:24. Observe. Está falando que Abraão, escute isso, Abraão foi o padre da fé, sim ou não?
E você sabia que você era um descendente de Abraão? Você sabia que Jesus Cristo fazia milagres em certas pessoas porque dizia, este e esta também são descendentes de Abraão? E nós outros somos descendentes de Abraão? E não sei se você sabe, Deus vai fazer coisas em sua vida por causa de Cristo e também por causa de Abraão. Agora, Abraão foi um homem justificado pela fé, e Pablo está ensinando, usando Abraão como uma base aos romanos. Ele está dizendo, Abraão creio em Deus que dá vida a los muertos, llama as coisas que não são como se fosse. Creio que Deus era fiel para cumprir as promessas que ele havia prometido. Abraão creio em esperança contra esperança, não considerando seu corpo como morto, a esterilidade da matriz de Sara. Abraão permaneceu em la fé firme, dando glória a Deus. E disse um montão de coisas. Quando ele chega aí, observe que ele disse assim, que Jesus Cristo ressuscitou de dentro dos mortos. Pablo vai dizer, ressuscitou de dentro dos mortos, ¿para quê? Para nossa justificação. Ressuscitou de dentro dos mortos para... Não, ele morreu por causa de nossas transgressões, versículos anteriores, e ele ressuscitou para nossa justificação, ou seja, Cristo está vivo para justificar nossa fé. Agora, Pablo agarra todo o contexto que eles sabiam de Abraão, quem foi Abraão, porque eles honravam Abraão, e Pablo diz assim, agora, ponga atenção nisto, senão que, não só Abraão, senão que com respeito a nós outros, a quienes há de ser contada que sua fé é verdadeira. Quantas señales de Deus você vive que me assegura que sua fé é verdadeira? Se eu sento contigo agora na cafeteria, eu digo assim, irmão, que experiência tu tens com Deus em uma manifestação que Ele se manifestou, que prova agora, no ano que estamos vivendo, no mês que estamos vivendo, que Deus é real em sua vida? Você tem um testemunho para dar-me? Glória a Deus. Porque se você não tem, você tem que buscar em isso. Porque não somente sua fé tem que ser fundamentada em palavras. Sua fé tem que ser fundamentada em demonstração do poder de Deus, diz a palavra. E então Pablo disse assim, senão que também a respeito a nós outros, a quem há de ser contada. Isto é a los que creemos em Ele. Ou seja, uma pessoa. Não só a Abraão sua fé foi justificada, senão que a nós outros, a los que creemos em Ele que levantou de los mortos a Jesus, Senhor. Ou seja, você crê no Espírito de Deus, querido? Porque se você crê, afirma a palavra que você tem direito de desfrutar de justificação. Pastor, por que há coisas que não vivem? Por que há coisas que não passam em minha vida, pastor? Porque quizás está necessitando um ajuste concernente a sua relação com o Espírito de Deus. Ajusta isso e verás como andará em vida justificada de contínuo. Ajusta isso. Sua comunhão com Ele, sua relação com Ele. Ajusta sua comunhão com o Espírito de Deus. Como eu lo hago, pastor? Você vai saber. Ele te vai ensinar. Só você saber que Ele é real e que Ele existe e que há uma base bíblica. Não somente Abraão foi contado a sua fé por justiça. Ou seja, não somente Deus respaldou a Abraão, senão que a nós outros, a los que creemos em que levantou de entre los mortos, a Jesus. Quem foi que ressuscitou a Jesus? Romanos 8:11. Ponga aí, por favor. Ou seja, a los que creemos em aquele que levantou de los mortos a... Quem foi que levantou de los mortos a Jesus? E se o Espírito de aquele que levantou de los mortos a Jesus mora em vosotros, ele que levantou de los mortos a Cristo Jesus, vivificará também vossos corpos mortais por su Espírito que mora em vosotros. Aí você tem uma enfermidade, o que você necessita? Intervenção do Espírito de Deus. Necesita el médico también, pero sobre el médico el Espíritu de Dios, que vivifica los cuerpos. Porque enfermedades se están metiendo en nuestros cuerpos, porque nuestra relación con el Espíritu Santo está desajustada. Su relación con el Espíritu Santo bien ajustada, Él resucita todo lo que está muerto, así como Él resucitó a Cristo. Foi Él que trajo vida a Cristo. Foi Él que puso Cristo en el vientre de María. E por mais que você queira, querido, viver uma vida como você queira, que você pense que é buena, se você não trata de buscar uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, você está em malos assuntos. Você está em malos assuntos. Porque é Ele quem dá vida. É Ele que opera milagros. Aleluia. É Ele
Es Él que da sentido a todas las cosas. Es Él. Não solamente a Abraão, sino que a nós outros há de ser contada a nossa fé por justiça. A los que creemos em aquele que levantou de dentre los mortos a Jesucristo. Aí Deus habla do Espírito Santo, você passa. Não, você passa. Porque mais te vale, escute, mais te vale uma promessa, mais te vale uma profecia, mais te vale buscar experiências que um comando. E quem te guia no comando é o Espírito de Deus. A Bíblia diz que é Ele que dá os dones. É o Espírito Santo que te guia. Gálatas 2:2, hijo. Rápido. Gálatas 2:2. Gálatas 2:2. Porque há cristianos fracassados, derrotados, desanimados, sem perspectiva de vida. Porque não há uma guiança do Espírito sobre eles. Porque eles menosprezam a persona do Espírito de Deus. Não busca relação, não busca consuelo, não busca direção. Versículo 1 é melhor. Vamos com o versículo 1. Pablo habla de los 14 anos. Dice, depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Depois de 14 anos, sigue. Pero subi segundo revelação, e para não correr ou haver corrido em... Ou seja, porque há pessoas vivendo em vano? Porque andam sem revelação. E quem dá revelação de sua vida? O Espírito de Deus. Aí a pessoa disse assim, pastor, está terminando o ano 2023 e nada. Pastor, está terminando e nada. Sabe por quê? Não está sendo guiado por Ele. Se você não busca relação, andarás perdido. Tem que dizer, Espírito Santo, como será este mês? Como será este ano? Como será isso? Deus habla comigo. E o Espírito Santo, Ele te vai a dizer o tempo e a hora e o modo. Porque foi que o apóstolo Pablo, ele não foi anos antes, porque depois de haver passado 14 anos, ele recebeu um comando do Espírito Santo de Deus para entregar o anúncio do Evangelho, da graça de Deus para os apóstolos do Senhor, al qual ele foi chamado para exortá-los eles em privado, porque os apóstolos do Senhor estavam se apartando. Não sei se você sabia disso. E Deus lhe equipa de tanta graça por 14 anos, porque ele não foi recebido. Havido passado 14 anos, por isso Paulo vai dizer a los Coríntios, conosco a um homem, em carne não sei, se em sonhos eu não sei, eu só sei que há 14 anos tuve uma visão, não sei se em carne ou sonho, um homem que foi arrebatado hasta o terceiro cielo. E este homem viu coisas que não são lícitas de dizer a homens. E aí Pablo disse, e de tal revelações eu não me vangloriarei, porque me foi posto um espinho na carne. Orei 3 vezes a que Deus me quitara. E Deus me dijo, Pablo, não te vou a quitar, para que mi gracia seja perfeccionada, não em seu pecado, em suas debilidades. Então, quando eu estou débil, é aí que eu estou forte. Aleluia. Vida com Deus. Todo hace sentido. Comunhão com o Senhor. Relação com o Espírito Santo, querido. Não vivo na vida assim, sem mais. Lucas 4, hijo, por favor. 4, versículo 1. Observe aí. Jesus, lleno del Espírito Santo, volveu de Jordão e foi levado por el Espírito al... Ou seja, sabe qual é o problema mío e suyo às vezes? É porque Deus vem em uma conferência, um culto como este, é um culto profético, que está você honra uma unção, você recebe um poder, você recebe uma profecia, você recebe uma impartição.
Aí, naquele momento, você era lleno do Espírito Santo. Aí uns caem no suelo, outros não, mas não importa. Você era lleno do Espírito Santo. Tu carne tembla, tu sabes que Ele te está tocando. Tu sabes. Não há quem te quite a convicção que é certo o que Deus te está tocando. Agora, o que passa depois de isso? Você foste lleno do Espírito Santo. Volviu dele? Agora, foi guiado, foi levado. O que passa é que você só quer ser lleno. Depois o Espírito Santo te quer guiar a comando, você não aceita. Aí você era lleno uma vez e busca llenura outra vez. Aí você busca llenura outra vez. Você busca llenura outra vez. Llenura outra vez. E onde está ser guiado e levado por Ele? Porque depois de isso, Cristo começou seu ministério. Aleluia. Aleluia. Só ser lleno não funciona. Tem que ser guiado. Aleluia. Vida no Espírito. Vida no Espírito. A gente só quer ser llena, não quer ser guiada. Por isso não há cambio na finança. Não há cambio nos matrimônios. São llenos, pero não deixam ser levados, não deixam ser guiados. Aleluia. Não há cambio. Não há cambio. Esta manhã Deus te trajo aqui para dizer-te assim: quero dar-te câmbios. Quero que andes em novidade de vida. Depois disso, Cristo vai dizer no mesmo capítulo: o Espírito Santo está sobre mim, por quanto Ele me ungiu. Ele tinha claro agora o comando que Deus lhe deu. Se você não tem claro o comando que Deus te deu, a unção não vai fluir, querido. Você vai viver de experiência atrás de experiência, e não está mal, mas não te vai levar a lugar nenhum. Você pode buscar os melhores predicadores, os melhores ministros, os melhores cultos, as melhores igrejas. Não te irá cambiar a vida, a experiência. Pero se você anda alinhado com uma llenura, e esta llenura te conduz e você acepta o comando e a asignação, as promessas se irão cumprir. Porque por meio de ellas, del comando, Deus vai fazer de você participante de sua natureza divina. Solo para terminar, Reis capítulo 4. Reis capítulo 4. Ponga aí. Versículo 8. Segunda de Reis, perdona. Segunda de Reis, 4:8. Aconteceu também, graças Solita, bem. Aconteceu também que um dia passava Eliseu por Sunem, e havia de uma mulher importante que lhe invitava insistentemente que comesse, e quando ele passava por allí, venia à casa de ella. Agora quero que você memorize isso. Quero que você pense agora que Eliseu é a própria persona do Espírito Santo. Amém? Amém. Quero que você só tipifique isso. O personagem Eliseu, sempre que eu leio Eliseu, quero que você imagine o Espírito Santo. Então, Eliseu venia a Sunem cada ex tempo, e uma mulher importante disse a sua esposa, vamos receber esse homem em casa? Sempre que ele passa em Sunem, nossa cidade. E ela é uma mulher importante, sim ou não? E sempre que ele venia, recebia. Sempre que o Espírito Santo vem, você lo recebe. Sempre que o Espírito Santo vem nos cultos, porque observe, ela preparou uma mesa para ele. Quando ele passara em Sunem, eles sentarem na mesa e comessem com ela. A igreja, por exemplo, Casa Forte, é uma mesa.
E o Espírito Santo vem a cada domingo, vem a cada reunião e come contigo. E você tem experiência com ele. Agora observe, 9. E ella dijo a su marido, a mulher dijo a su marido, he aqui a hora. Observe, he aqui. Queridos, eu não sei quantos anos você está na fé. Eu não sei há quanto tempo tu sirves a Deus. Eu não sei quanto tempo há que você bautizaste em água. Eu não sei. Pero hay que llegar a hora de Dios en su vida, donde las cosas cambien. Amén, aleluya. Versículo antes, la Biblia dice que aquel hombre siempre venía y siempre entraba. Pero aquella mujer, hubo un día donde ella recibió una revelación que antes ella no tenía. Escuche, su vida con Dios solo va a cambiar el día que usted decida entender algo que por años usted no lo quisiste entender. Primera de Samuel 1 dice que Ana quería tener hijos. Presentaba sacrificios y nunca pasó nada. Y todos los años Ana iba literalmente en el templo a presentar sacrificio y nunca pasó nada. Pero la Biblia dice así, un día Ana decidiu fazer um voto a Deus. Em aquele dia, ela se quedou embarazada. Ou seja, você pode congregar, cultuar, servir a Deus quantos anos você queira, pero en el nome poderoso de Jesus, há que chegar um dia onde sua vida tem que cambiar, querido. Há que chegar um dia que Deus tem que dar-te um start e levar-te a um nível que você não conhece. Ou você vai andar conforme, sempre com o mesmo. Aférrate a esta palavra que Deus te está dizendo. Hoje pode ser a oportunidade que comece algo novo em sua vida. Ou seja, Eliseu ia todos os anos comer na mesa da casa da mulher. Todos os anos. Entrava na casa da mulher. Pero houve um dia que as coisas cambiaram. E eu quero dizer-te algo. Busque o dia de seu cambio. Busca, querido. É de Deus. É dizer, Senhor, eu quero mais. Não, Senhor, eu quero mais. Não, eu estou cansado de lo mesmo, Senhor, eu quero mais. Há que haver um dia onde a ficha cai e as coisas cambiam. Então, ela disse a seu marido, e aqui agora eu entendo que que sempre passa. Ou seja, ele sempre passou. O Espírito Santo sempre vem. Qual é o dia que você lo vai ver diferente? O Espírito Santo sempre vem. Qual é o dia que você lo vai ver diferente? Pastor, há consequência em vê-lo diferente? Sim, te vou ensinar. Ele sempre passava, pero um dia ela disse, uau, marido. Hoje eu entendi algo. Que este homem que sempre passa por nossa casa, observe, é varão santo. Sempre foi de Deus. Lo que passa é que aquele dia deixou de ser de Deus solamente e passou a ser. O Espírito Santo tem que passar de solo ser uma imagem mais espiritual e ele tem que passar a ser santo em sua vida, querido. Quando ele passa em ser santo, quando ele te dá um conselho, você não anda medindo esforço em obedecê-lo, porque ele é santo. Ele passa a ser santo. A mulher disse assim, homem, este homem é diferente agora, eu entendo que ele é um varão santo. E quando ela recebe a revelação de quem era o Espírito Santo, ou seja, a persona de Eliseu, quando ela entende isso, observe qual é a atitude que ela tem. Que atitude você vai ter depois desta palavra de hoje? O crescimento e o avanço de sua vida não está nas mãos do profeta, não está nas mãos da igreja, não está nas mãos do governo. Está em sua comunhão com o Espírito Santo, como você le vê. Observe a atitude de ela. E ela disse a seu marido o seguinte: eu te ruego que hagamos um pequeno aposento de paredes e pongamos a de cama, mesa, silla, candelero, para que quando ele vier a nós outros, se quede. Ou seja, ela, quando recebeu a revelação, solo a mesa e o café, o bolo e a tarta não era suficiente. Ela disse, vou fazer algo mais para ele.
Quando é que você vai começar a fazer coisas mais por el Espírito de Deus? Quando é que você vai começar a enfocar-te mais que Ele necessita de algo mais que você podia, por anos, lleva dando para Ele? Quando é que você vai intensificar e potencializar Ele mais que Ele merece? Ele merece mais. Ele não te vai pedir, porque Ele espera que você lhe ofereça a Ele. Observe esta chave. Oh, Espírito Santo, está forte aqui, irmão. Todo mundo construía um templo para Deus venir. Jesus Cristo disse: não. Destruya este templo. Destrua este templo. Não se vai quedar pedra sobre pedra. Destruya este templo. Porque eu vou a edificar uno. Em 3 dias. Foi a crucificação de Cristo, 3 dias, sim ou não? Amém. E qual foi o templo que Ele destruiu? Para que pudesse ser construído uno espiritual. Su corpo foi machacado. Por isso hoje, tu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Porque o corpo de Cristo foi destruído. Então, por que é que o Espírito Santo tem liberdade de mover em seu corpo? Porque Jesucristo apresentou um corpo para Ele. E todo o que você consagra para Ele, sem que Ele lo pida, Ele lo toma em sério. Por isso hoje seu corpo sente a Deus. Porque Cristo consagrou um corpo. Por isso a Bíblia diz: Ele não habita em templos construídos por mano de homem. Nosso corpo é o templo do Espírito. Porque Cristo se lo apresentou a Ele. Agora a mulher disse assim: vamos apresentar a este homem que representa o Espírito Santo, Eliseu, um aposento. O Espírito Santo está dizendo a pessoa aqui, ó, basta já com a mesa. Basta já com os cultos. Basta já com as conferências. Com os retiros. Eu lo recebo. E sempre vengo. Pero ¿dónde está um aposento? ¿Dónde está um lugar diferente? La sala é lugar para todo el mundo. El salão. Ele venia a tomar café. Pero a habitação não é para todo el mundo. A habitação é para alguém especial. Amém, aleluia. Sim, Senhor. ¿Dónde está? ¿Dónde está el lugar donde eu posso encontrar contigo? Donde eu pueda saber que realmente su vida hace parte de mi vida. Quando a mulher edificou o aposento, hermano, a habitação, ela estava dizendo: mi casa, tu passas a ter parte em ella. Quando você vem ao culto, o pastor ora por ti. Quando você vem ao culto, um profeta ora por ti. Quando você vem ao culto, pessoas profetizam e ministram sobre ti. Observe isso. Você tem parte na presença. Pero não significa que a presença tenha parte contigo. Porque para ela ter parte contigo, você tem que dar uma parte sua para ela. Amém. Assim é, Senhor. Quando ela prepara o aposento, ela está dizendo: minha vida, minha casa, minha família, meu matrimônio, todo, tu tens parte em ela. Porque esta habitação é sua. Que áreas de sua vida o Espírito Santo tem parte? Que áreas em sua vida ele tem parte? É só isso que falta. Para resumir e terminar, depois você lê em casa esse texto. A Bíblia diz que quando Eliseu dorme, ele chama a seus servos: Jesse, vem. Agora diga assim, ó, Jesse, diga assim, ó, Jesse significa mi pastor. Porque Eliseu tinha um servo. E o Espírito Santo também tem um servo. E agora aqui sou eu seu servo. Então Eliseu tinha um servo chamado Jesse. Como agora o Espírito Santo tem um servo chamado Marciano. Eu estou aqui como servo dele. Então Eliseu estava na casa da mulher e ele disse assim: ó, Jesse, vem para cá. Chama a sunamita. Depois te leia, está na Bíblia. E ele chama a sunamita e a mulher vem. E então Eliseu disse assim a Jesse: Jesse, dile a ella que ella necessita. E Jesse habla com ela e ela disse assim: não necessito de nada porque vivo no centro da cidade. Eliseu disse assim: ó, diga a ela, ponga atenção nisso. Diga a ela se ela quer que eu hable com o rei
em favor de ella. Diga a ella se ella necessita que eu hable com qualquer oficial ou autoridade em favor de ella. Porque eu pongo atenção, o Espírito Santo tem contato com toda classe de pessoas, incrédulas e creyentes. Ele tem contato com alguém que dorme na calle, como alguém que administra um banco. Elias, ve a la serepta de Sidón porque eu dei ordem que te mantengas. O Espírito Santo, ele manda e não é mandado. Diga a ella se ella quer que eu hable de parte de ella al rei. Se ella necessita algo com o rei, eu tenho moral com o rei. O Espírito Santo tem moral com todo mundo. Por isso habla a graça, porque se o Espírito Santo há graça em ti, ele habla com o jefe, com o banco, com a concessionária de coche, ele habla com todo mundo, com a imobiliária, ele habla por ti. Amém, aleluia, sim, Senhor, glória. Aí diz assim a palavra, que quando ele foi, Jace foi a falar, a mulher disse, não tenho falta de nada. Então, quando Jace regressa a Eliseu, disse, Eliseu, pero eu notei algo, que ela não tem hijos. Não tem hijos. Sua esposa já é de idade avançada. Então aí Eliseu disse assim, está na Bíblia, posso ler? Chama outra vez. Aí a Bíblia diz que quando Jace vai chamar outra vez, a Bíblia diz que ela entra na porta, ela para na porta. E Eliseu disse assim, mulher, el año que viene, por este tempo, abraçarás a um hijo. Agora, ponga atenção, por favor. É importante que você entenda isso. E ela disse assim, não hagas burla de sua sierva. El año que viene tendrá um hijo. E a Bíblia diz assim que Eliseu se foi. Liberou o hijo sobre ela e ela se quedou embarazada. E a Bíblia diz que quando nasce o niño cresce. Quando o niño cresce, o niño diz ao papá, papá, mi cabeza duele. Ai, mi cabeza. E o padre lo puso en las madres, en la mano de la madre, en las piernas de la mamá, el niño muere. Cuando el niño muere en las piernas de la madre, la Biblia dice que la madre lo agarra, sube al lugar que ella preparó y el lugar donde ella recibió el hijo. Satanás pode tocar qualquer coisa tuya e jamás você pode ter outra vez o que ele tocou, excepto aquilo que você conseguiu em um lugar que você preparou para o Espírito Santo. Vou repetir isso. Satanás pode tocar em qualquer coisa suya e trazer-te perdidas, irreparáveis. Ele pode fazê-lo, pero jamás ele poderá fazer. Jamás ele poderá tocar em algo tuyo que você lo recebeu em um ambiente que você construiu para Eliseu, para o Espírito de Deus. Ela recebeu o niño em um aposento que ela construiu para a presença. Ela recebeu o niño em um ambiente de consagração. E agora vem a morte. Deus não tem parte com a morte. Quando ela tem o niño morto, onde é que ela põe? En el lugar que Deus le entregou a ela. E em este lugar, querido, de construção para um lugar de Ele em sua vida, é restauração contínua. Jamás andará em pérdida. Um homem e uma mulher que andem na presença de Deus, não existe pérdidas. Pode ser que perca algo, pero logo vem a restauração. Então, ela põe no aposento o niño muerto, a Bíblia diz. Agora a Bíblia diz que ela vai buscar o profeta em el Monte Carmelo. Ela vai buscar o profeta no Monte Carmelo. E quando ela vai no Monte Carmelo, o profeta disse assim, Eliseu disse, Jace, Deus não me revela o porquê que ela vem, pero ve encontro a esta mulher. Quando Jace vem, ela disse assim, não quero falar com o Senhor, e vem aos pés do profeta. Ou seja, o profeta disse assim, aqui orando em Carmelo, e o profeta Eliseu disse assim, Jace, vê com ela, encontra com ela, vê o que passa com ela. Quando Jace vem a encontrar com ela se desvia de ele e vem aos pés dele. Há que chegar um dia em sua vida que você tem que desviar de pastores, você tem que desviar de profetas, você tem que desviar de evangelistas, você tem que desviar de referências espirituais. Todos são de Deus, todos somos de Deus, pero há que chegar um dia em sua vida que você tem que aprender a desviar e ir aos pés do Espírito Santo, porque solo Ele soluciona.
Solo Él soluciona. Porque foi Ele que te deu. E se foi Ele que te deu, homem nenhum pode dar-te de volta. E então Eliseu disse assim, ó, Eliseu disse a Geise, toma mi cajado, é um palo, um cajado, toma mi cajado, mi bordão, e se lo toque al niño morto, e o niño vai viver. Então, observe isso, querido, não estou menospreciando, eu sou pastor, honre a los pastores, honre a los ministros, pero usted tem que discernir, e aprender a potencializar sua relação com o Espírito Santo, mais que com qualquer outro homem. Você sabia que há homens tão poderosos que estão desviando gente? Como assim? Um pastor falha com uma pessoa e a pessoa se ofende com seu pastor e nunca mais busca a Deus. Significa então que aquele pastor é mais poderoso que o próprio Espírito Santo para aquela pessoa. Não deixe que nadie tome o lugar do Espírito Santo. Ele nunca vai falhar contigo. Ele nunca te vai herir. E ele toma o bordão. Geise, toma o bordão, lleva e toca o ninho. Então, se o pastor, o profeta, lo agarra o bordão, vai hasta o ninho e toca com o bordão do ninho. Quando toca no ninho, não passa nada. Não passa nada. Sabe por quê? Há coisas que pastores não lo hacen. Há coisas que profeta não hacen. Sabe por que sua vida está frustrada? Porque sempre se enfocaste em homem. Nunca buscaste uma experiência com o próprio Espírito de Deus. Por isso te frustra. Porque há coisas que não está nas mãos de seu pastor, há coisas que não está em minha mão. Eu tenho de Deus, el Geise tinha o bordão do profeta. Ele tinha, eu tenho a unção. Pero há coisas em minha vida, aún teniendo del Espírito, não serve para ti. Quando vai servir? Quando tu implora os pés de aquele que te deu. Amém, aleluia. Assim é, Senhor. Quando ele agarra o bordão, ele toca o ninho não desperta. Ele vem outra vez e diz: Senhor, ele não passou nada. Deus do céu. Eu estou orando para que Deus traga consciência a los Geise, a empurrar a gente outra vez ao Senhor. A los hombres que vengan a dizer assim: mira, eu não sou capaz de fazer. Tu tens que ir a Ele. Agora Geise disse assim: mulher, eu toquei com o manto, eu toquei com o bordão, eu toquei com a unção, pero tu tens que ir a Ele. Quando ela vai buscar outra vez o profeta, então agora vem. E quando Eliseu entra em la casa, a Bíblia diz que o niño estava em la cama, e a Bíblia diz que ele tumbou em la cama, puso ojos sobre los ojos del niño, nariz sobre o nariz del niño, boca sobre la boca del niño, manos sobre la mano del niño, e dijo assim: Geise, ve e llama a ella, que venga a recibir su hijo vivo en los brazos. E ressuscitou el niño. Tem que aprender isso, igreja. Quantos estão entendendo isso? Busca uma relação com Deus. Busca uma relação com o Espírito Santo de Deus. Busque. De tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero huir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes
altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí. Y no me quiero ir Aquela mulher tinha um lugar preparado. de tus brazos, Dios, E o Espírito sempre vai porque solo tú a lo que tu preparas e consagras para Ele. tienes palabras para mí. Ele saiu do Monte No Carmelo me e quiero foi hasta el aposento e trajo vida a la morte. Trajo alegria no lugar de luto. Trajo esperança al que não havia nenhuma esperança. Quando tu preparas algo para Deus, querido, Ele vem. Porque solo tú Ele vem. tienes palabras para mí. Eu profetizo sobre ti que nada em sua vida será mais importante que desenvolver uma experiência com o Senhor. Eu profetizo que sua fé não estará firmada em homens. Sua fé jamais estará firmada em igreja, em estrutura eclesiástica, não, querido. Sempre vai estar firmada em Ele. Em Ele. Guiados por Ele Espírito, eu profetizo llenura e uma guiança. Eu profetizo sobre essa casa homens e mulheres guiados e llenos e guiados. Eu profetizo sobre ti que tu vas a fluir, literalmente en el Espírito. Tu vas a fluir del Espírito, guiados por Ele, como Jesucristo. Ele foi lleno e guiado. De las barreras, Guiado. a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo Guiados por el Espírito. Eu profetizo isso, guiados, al llenos estar e guiados, en tu presencia, llenos e guiados. que tu espíritu Hombres y mujeres me llenos y guiados. guíe sin fronteras, más allá de las Llenos y guiados por barreras, Él. a donde tú me llames, tú me Llenos y guiados. llevas más Llenos y allá guiados. de lo soñado. Tere que te macataramias, que te llamas. Que te Que tu macataramacatas. espíritu me Llenos y guiados, guíe llenos y sin guiados. fronteras, Llenos y más guiados. allá de la barrera, Llenos y guiados. Que todo desenfoque seja destruído. Que todo desenfoque tú seja me eliminado de ti llevas hoy. más allá. Eu declaro que hoje é o dia onde você vai entender aquilo que você por anos não entendeu. Hoje vai ser o dia que tu vas a compreender aquilo que por anos não lo compreendia. Hoje Deus te vai conduzir a lugar e a despertar de aquilo que antes para ti era normal e agora já passará a ser diferente. Más allá de la Chegou o dia. barreras, O Espírito Santo está aqui, Ele está dizendo: ei, me llames. se entendiste, então se Tú prepara. me llevas Se más entendiste, allá então se de prepara lo para
para mí. soñado, Prepara para mí puedo aquello estar donde su vida confiado. yo pase a tener parte en ella. Donde en su matrimonio yo pase a tener parte en él. Donde en su casa yo pase a tener parte en ella. En su familia, en sus finanzas, en su trabajo, en tu empresa. Prepare para mí un lugar a donde yo me sienta parte. Tú me llevas Prepara para mí un lugar donde yo me sienta parte. Prepara para mí un lugar donde yo sienta parte y te daré aquello que la medicina no te puede dar. Te daré aquello que los médicos no te pueden dar. Te daré aquello que el dinero no lo puede dar.